Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, Verbo encarnado, é o maior louvor ao Pai das misericórdias e precisa de discípulos missionários como a Virgem Maria, instrumentos do amor que salva. Irmãos, irmãs, o Evangelho que acabamos de ouvir diz que naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa, a Encarem, indo ao encontro da sua prima Isabel, que estava grávida. Interessante que nós ouvimos nesses dias no Evangelho o anúncio do anjo. E quando o anjo falou à Virgem Santíssima que a sua parenta estava grávida já de 6 meses, não deu uma ordem para Nossa Senhora que fosse ao encontro de Isabel, mas ela foi. E foi por uma região montanhosa. Quem já teve a graça de peregrinar, por exemplo, com a obra de Maria, indo para a Terra Santa, nós visitamos sempre este lugar do encontro da Virgem Maria com a sua prima Santa Isabel. E é um lugar que é montanhoso e para você chegar sobe muitas escadas. Hoje tem, né? Essas escadas para facilitar. Mas para dizer que o amor da Virgem Santíssima é o amor que a levou ao desafio de subir e descer montanhas, indo ao encontro de alguém que precisava. Ela não foi lá para ouvir de Santa Isabel esses louvores: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Não, ela foi lá movida por um amor generoso, um amor misericordioso, um amor de serviço. E ao chegar, a Virgem Maria participou desse mistério da providência na vida de Santa Isabel, porque era a respeito de São João Batista que foi feita essa profecia ao seu pai Zacarias, que nós também meditamos dias atrás em Lucas 1. Desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. E como se deu isso? Aí chegamos ao Evangelho de hoje. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Nossa Senhora, movida por esse amor misericordioso, foi servir. E sem ter aquela consciência de tudo o que Deus poderia fazer através dela, por meio dela, na vida de sua prima Isabel. Então, pela participação da Virgem, se cumpriu aquela profecia a respeito de São João Batista, que estava no ventre de Isabel. Irmãos e irmãs, é assim. Quanto mais nós nos deixarmos mover pelo amor, quanto mais o nosso combustível para irmos ao encontro uns dos outros for a misericórdia, mesmo sem saber
estaremos participando dos desígnios de Deus para a vida das pessoas. E é lindo perceber que também as pessoas que são agraciadas se tornam canais da providência também para nós. Providência gera providência. Por isso que Nossa Senhora pôde ser confirmada no seu amor, confirmada na sua eleição e também na sua fé. Bem-aventurada aquela que acreditou. Vamos repetir? Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. E Nossa Senhora ficou ali naquela atitude de serviço, mas também confirmada nos desígnios de Deus para ela, porque ela acreditou. Isso quer dizer que Deus tem um plano para a nossa vida, mas que pede e espera uma resposta de fé, nos altos e baixos da nossa história. Foi tão belo ontem estar aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, naquela apresentação da Filarmônica de São Paulo, do SESI. E eu estava ali em cima, de forma que eu pude acompanhar bem os movimentos do maestro, João Carlos. De cima para baixo, de baixo para cima, e regendo aquele espetáculo que nos enriqueceu a todos. A nossa vida é um tanto assim, de cima para baixo, de baixo para cima. Mas quem é que tem regido a nossa história? Nessas regiões montanhosas da nossa vida. A primeira leitura traz bem no início um versículo que ilumina os altos e baixos da nossa história. É a voz do meu amado, eis que ele vem saltando pelos montes, pulando sobre as colinas. Quanto mais o Senhor Jesus estiver na nossa vida, podendo atuar pela nossa fé, porque é um mistério, mas pela nossa fé, a gente dá essa permissão para Deus. A gente abre o coração para Ele atuar e para Ele ir regendo a nossa história, que é feita de altos e baixos. Como a história também do aniversariante de hoje, o Monsenhor Jonas Habib. Ele mesmo fez questão de recordar aqui ontem, falando diretamente ali para o maestro, a realidade da complicação para o seu nascimento, o problema nas vistas, a tuberculose, e nós sabemos aquela profunda depressão que o Monsenhor Jonas viveu, de anos, e nós fomos acompanhando como, e depressão é um abaixar, uma descida, daí que vem a palavra também, depressão, mas poder contemplar o Monsenhor Jonas, esse momento tão difícil, mas descendo em Deus. Um dia eu pude perguntar para ele, numa reunião do clero, da Canção Nova, quais os frutos que ele colheu no meio dessa depressão. E ele dizia, da têmpera na fé. A têmpera na fé. Porque muitas pessoas, e quantas vezes somos tentados a seguir Jesus muito mais pelo sentimento do que pela fé. E quando vem a depressão, e quando vem os momentos baixos da nossa história, que são momentos de perda, não estou falando que é Deus que envia, mas acontece, é um mistério do sofrimento humano que ninguém está protegido totalmente. Contempla a vida do Monsenhor Jonas. Quantos momentos de descida, mas um homem que sempre buscou pela fé permanecer no Senhor, permanecer na graça, conhecido como Padre Jonas da Bíblia,
mas nos momentos mais difíceis, por exemplo este que eu acabei de citar, ele contava com uma ajuda, com uma filha da comunidade para fazer o estudo da palavra. Quantas vezes somos tentados nas dificuldades da nossa vida, nos sofrimentos que nos batem à porta, pensar, não, Deus não está comigo, Deus não me ama, não vou mais meditar a palavra de Deus, não vou mais na Santa Missa, não vale a pena rezar o terço. Meu irmão, minha irmã, contemplemos a história dos exemplos que Deus tem nos dado, cujo Monsenhor Jonas é um deles, que está vivíssimo, com 80 anos, com aquele ardor, que antes mesmo de eu entrar na comunidade, pude conhecê-lo numa noite de louvor, lá em Jacarezinho, norte do Paraná. Eu seminarista, tudo aflito, porque vim de um movimento carismático, e naquela altura com pouca formação, até no meu relacionamento com o Espírito Santo, e eu achava que esse relacionamento tinha que estar marcado por sensações, até ouvir uma pregação do Monsenhor Jonas, onde ele dizia que tantos por cento era de esforço e de experiência sensível, era 5%, 10% no máximo. E eu fiquei impressionado, aquele grande pregador, aquele homem de Deus, e não vivia a partir das sensações. Aí eu comecei a me questionar, não, eu estou errado. Eu tenho que pedir o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo todos os dias, sim, mas sem esperar sentir o Espírito Santo. Então, Monsenhor Jonas não só tem pregado o Evangelho, mas tem vivenciado e partilhado conosco essas pérolas. De tal forma, o Evangelho tem se encarnado na história do Monsenhor Jonas, que ele não tem dificuldade nenhuma de contar as suas histórias para comunicar o Evangelho. É diferente. E eu pessoalmente acho tão difícil. Porque estamos num tempo de muita tentação em apontar para o próprio eu. Aquela autorreferencialidade que não é testemunho. É ficar querendo convencer os outros que eu sou melhor. Por isso, vem atrás de mim, por isso isto, por isso aquilo. E o Monsenhor Jonas, para mim, Padre Fernando, e penso que para muitos é esse exemplo de alguém como São João Batista, que sempre desaparece para que o Cristo apareça. E que desafio! Desaparecer aparecendo. Ora estar no centro das atenções, mas apontando para o Cristo. É isto que ele tem ensinado a nós, Canção Nova. Nesse tempo de violências, neste fim dos tempos, e um dos sinais maiores do fim dos tempos, ao meu ver, está aqui em Mateus capítulo 24. Há de surgir muitos falsos profetas, principalmente esses que só gastam tempo apontando para si mesmo, que enganarão muita gente. A maldade se espalhará tanto que o amor de muitos esfriará. Irmãos, Jesus voltará em breve. E um dos grandes sinais é essa frieza do amor. Por isso tantos atentados terroristas. O que é a corrupção sistêmica, senão o amor sendo atacado de forma sistêmica? Com outras palavras, é o desamor sistêmico que a gente vê no nosso Brasil e mundo afora. Que grande sinal de que Jesus não tarda. E o nosso pai fundador, Monsenhor Jonas, tem dedicado a sua vida em anunciar esta esperança. Não para semear medo, não. No amor não há temor. Mas para preparar a mim e a você, a nós, para acolhermos o Verbo encarnado. Esse que nós vamos celebrar no Natal. Que as profecias do Antigo Testamento apontavam para isso e se cumpriu. E Ele mesmo
Jesus Cristo, prometeu voltar em breve, uma volta iminente. Não é coisa do Monsenhor Jonas. É o próprio Cristo, é a própria Sagradas Escrituras, é a própria igreja que clama ao esposo: vem, vem, Maranatá. E o Monsenhor Jonas tem nos ensinado a viver esta expectativa, esta esperança daquele que veio, daquele que virá definitivamente, glorioso, para julgar os vivos e mortos, para trazer céus novos e uma terra nova, mas entre a primeira e a segunda vinda, essa vinda intermediária. É Ele que vem hoje, é Ele que quer vir no seu coração, nos seus altos e baixos também, nos meus altos e baixos, nos nossos momentos difíceis de sofrimento. Não duvidemos, não desconfiemos do amor de Deus, pelo contrário, possamos imitar os baluartes, possamos imitar as balizas, os testemunhos, as pessoas que Deus tem colocado à nossa frente, como é que eles têm lidado com o mistério do sofrimento, quando eles só sentem dor, vazio, dificuldade, noite escura, o que eles têm feito, se não buscando mais ainda o Senhor, e assim perseverando na graça, e assim sendo instrumentos da vontade de Deus a respeito também dos outros. Assim foi a Santíssima Virgem, assim nós temos contemplado na vida dos santos, temos percebido na vida daquele que diz não só com as palavras e o canto, mas com a vida. Ou santos ou nada. Todos juntos? Ou santos ou nada. Monsenhor Jonas, parabéns pelos seus 80 anos. Uma salva de palmas, nosso pai fundador. CançãoNovaPlay.com. Assine já!